O tema da aula de hoje, tá certo? É justamente aí União das Coroas Ibéricas e já engatando a invasão holandesa, até porque uma coisa tem a ver com a outra, tá certo? Quando a gente fala então sobre a União das Coroas Ibéricas, realizada ali no ano de 1580 e ela se posterga até o ano de 1640, tá certo? Nós estamos falando, pessoal, de um período onde há um domínio espanhol. E aqui nós temos um herdeiro da família Habsburgo, uma família importante, uma família tradicional dentro do cenário monárquico europeu, que terá um representante, tá certo? No trono aí português, tá certo? Principalmente aí após, tá certo? A morte do Dom Henrique, tá certo? O Dom Sebastião acaba vindo a falecer na batalha de Alcáceres, tá certo? E quem assume o poder é o Dom Henrique, tá certo? Mas o Dom Henrique já era um tanto quanto velhinho, tá certo? E o Dom Henrique era aí um cardeal, já era, né, ali vinculado ao membro da Igreja Católica, e com o falecimento desses dois reis, acaba então assumindo o trono, tá certo? Filipe II, que também é o rei da Espanha, é aquele herdeiro da família Habsburgo que nós estávamos falando, certo? A família tradicional, muito forte, etc, etc. E dentro do juramento de Tomar, pessoal, ele acaba então por afirmar que mesmo com essa posse, mesmo com esse domínio espanhol, tá, Portugal iria manter a sua autonomia, iria ter ali a sua autoridade preservada, vamos dizer assim, tá? E a partir daí, obviamente, tá certo? Nós vamos ter aí uma série de consequências dessa união das coroas ibéricas. A união, então, da coroa da Espanha junto com a coroa de Portugal, tá? Uma dessas consequências, pessoal, é justamente a inimizade com os holandeses, tá? Aqui nós temos que lembrar, pessoal, que a região de Flandres, ela acaba se emancipando, tá certo? Acaba se desvencilhando ali da Espanha, o que causa uma certa revolta entre os espanhóis, tá certo? E a partir daí, tá certo? Aí é ladeira abaixo. Quando o Felipe II assume esse trono, ele acaba então por impedir, tá certo? Que os holandeses acabem tendo contato com as suas terras, acabam tendo contato então com o seu reino. Nós temos que lembrar que agora uma parte desse reino é o Brasil, porque se houve a união das coroas ibéricas, houve também a união dessas colônias. E nós temos que lembrar, tá certo, que a Holanda, pessoal, foi uma dessas investidoras, tá, do engenho brasileiro, acabou aí investindo uma parte do seu capital dentro desse comércio de açúcar. Tá? E aí, como que você acaba por promover... Ué, não tem como, tá certo? Você vai impedir o sócio de entrar na empresa, tá certo? É meio complicado esse tipo de coisa. E, obviamente, tá certo? Você vai ter aí esse contra-ataque holandês, tá? Então, no ano de 1624, 1625, a Holanda acaba por invadir a capital do Brasil, né? A então capital do Brasil, Salvador. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, ele acaba frustrando-se, tá? Não conseguindo essa invasão de fato, não consegue se consolidar nesse território por conta da forte resistência que os portugueses apresentaram contra essa invasão, tá certo? Por mais ali que houvesse uma administração holandesa rígida nesse período, entre 1624 e 1625, promovendo, por exemplo, a proibição do catolicismo, a desapropriação de vários engenhos, tá certo? E uma cobrança de imposto altíssima. Isso aí contribui, aliás, tá certo? Com essa insatisfação e oposição dos portugueses e até mesmo dos colonos contra essa presença holandesa. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, mesmo depois de expulsos, esse sonho não acabou, tá certo? Já no ano de 1630, aí sim, tá certo?
na região ali de Pernambuco, esses holandeses, eles atacam e irão se fixar e se consolidar até o ano de 654, tá bom? Então essa nova invasão holandesa entre os anos de 1630 até 1654, tá certo? Ela acaba aí por resistir esta grande batalha contra os portugueses, tá certo? Essa resistência inicial dos portugueses, né? Até mais ou menos o ano de 1637. E, obviamente, tá certo? Acaba se consolidando ali no poder, tá bom? Tranquilo? Nesse período, pessoal, entre os anos de 1637 até 1644, que se apresentará na história brasileira um governador, tá? Desse Brasil holandês, conhecido então como Maurício de Nassau. Este cara, pessoal, acaba aí por colonizar e conquistar essa elite local, acaba por colonizar e conquistar este território, tá certo? E consolidar ali a presença holandesa, tá bom? Promovendo um grande e forte desenvolvimento da região Nordeste. Tá? Nós temos que lembrar aqui da liberdade religiosa que ele concede aos colonos, né? Então, diferente da primeira passagem e diferente também dos portugueses, tá? Ele deixou livre. Você pode escolher se você quer ser católico, se você quer ser protestante, se você não quer ter religião nenhuma, tá certo? Pode escolher. Há, então, essa liberdade religiosa até mesmo para outras religiões não cristãs, tá certo? É perceptível aí a vinda, certo, de alguns, até mesmo de alguns judeus para o território brasileiro nesse exato momento, tá? Uma outra questão que o Maurício de Nassau irá promover durante essa sua passagem, pessoal, é justamente a concessão de empréstimos. Este capital, obviamente, serviria para a reconstrução de diversos engenhos, tá? Seria para a modernização destes engenhos desta região, tá? Que, obviamente, foram destruídos durante a guerra, durante aí, esse período de resistência, né, que nós falamos anteriormente, entre os anos de 1630 a 1637. Então, era necessário, né, dar esse apoio ao colono, era necessário, então, dar esse incentivo ao colono. Tá? Uma outra questão, pessoal, que também foi promovida durante o governo de Nassau é a isenção de impostos, principalmente sobre a questão da cana-de-açúcar. Evitando esse pagamento de impostos, óbvio, tá certo? Haverá uma maior lucratividade, tendo maior lucratividade, você terá uma concentração de capital do qual você pode aí pagar os empréstimos, óbvio, né? A dívida que você tem, mas também desenvolver ali a sua região, desenvolver, então, o seu negócio, tá certo? É também neste período, entre os anos de 1637 e 1644, que nós vamos ter uma forte vinda de diversos artistas aqui no Brasil. Então, há uma elevação cultural deste território, né, desse Brasil holandês, tá? Para mostrar ao mundo o que era o Brasil e também, obviamente, desenvolver a cultura aqui neste território. Tá? Então, de novo, diferente aí do que acontecia com a colonização de exploração realizada pelos portugueses, os holandeses agora, e principalmente durante este governo do Maurício de Nassau, está desenvolvendo essa região, tá certo? Está dando aí subsídios para que os colonos possam caminhar futuramente com suas próprias pernas, tá? Tranquilo? Óbvio, pessoal, óbvio também, né? Dentro dessa questão de modernização, né, desse Brasil holandês, o Maurício de Nassau acabará por desenvolver a cidade Maurícia, a cidade de Maurícia, tá certo? Uma réplica aí de Amsterdã, tá certo? E também, óbvio, promover também um processo de urbanização desses locais, de urbanização da cidade de Recife, tá? A nova capital aí desenvolvida e colocada pelo Maurício de Nassau, tá certo?
Esse Brasil holandês, pessoal, não se contentou apenas com essa região, ele foi expandindo, tá certo? Expandindo aí rumo e em direção ao Maranhão, tá? E tomando aí até mesmo, pessoal, terras, tá certo? Além, tá certo, do que eles estavam imaginando, vamos dizer assim, né? Ampliando os seus domínios, tá? Outra questão que a gente tem que colocar, pessoal, é que a Holanda, ela começa a controlar, tá certo? Esse tráfico negreiro. Ela começa, então, a controlar aí, tá? A importação de escravos, tá bom? Tranquilo? E aí, obviamente, acaba cortando esses laços, tá? Com a relação aí com os portugueses e etc, etc, tá? E, óbvio, né, se você tem menos escravos africanos, você precisa abastecer a mão de obra. Como é que eu abasteço a mão de obra sem o escravo africano? Pegando o nativo, certo? Capturando, então, os índios. Não é à toa que é nesse período também que nós vamos ter um aumento aí do bandeirante de apresamento, aquele que caça o índio, tá? Mas, professor, não era proibido a escravidão de nativos? Não era proibido a escravidão dos índios? Quando o índio é selvagem, não, tá certo? Então, utilizando aí aquilo que a gente conhece, né, como guerra justa, por exemplo, se é que, né, tudo bem, né? Utilizando esse termo, né, de guerra justa, eles poderiam, tá certo, escravizar esse índio que não estava adepto ou que não estava propício, olha que palavra bonita, né? Propício a aceitar a cultura cristã, a cultura europeia, tá certo? Então, este cara, este nativo, ele tem que ser escravizado porque ele não é gente, tá certo? Ele não quer ser gente. Então, logo, bota ele para ser escravo, tá? Porcamente falando, resumidamente falando, certo? O grande problema, pessoal, foi quando o Maurício de Nassau acaba, então, vazando, tá certo? Aqui, pessoal, nós temos que lembrar que a grande investidora por detrás de tudo isso, tá certo? É aqui a Companhia das Índias Ocidentais, tá certo? E um pouquinho também das Índias Orientais. Existem duas companhias, né? A Companhia das Índias Ocidentais e a Companhia das Índias Orientais. Se não me falha a memória, uma é criada no ano de 1602 e o outro é criado no ano de 1620, 21, um negócio assim, tá certo? E era justamente através dessas companhias que a Holanda tinha capital para desenvolver tudo isso. Tinha, então, recursos para promover a relação dos empréstimos, o desenvolvimento e tal. Tá, tudo lindo, tudo maravilhoso, até 1644. A partir do momento em que o Maurício de Nassau sai, tá certo? Essa companhia acaba querendo o seu investimento de volta, tá? Então ela vai começar a cobrar tudo o que ela concedeu. E é aí que a porca torce o rabo, tá certo? Por quê? Os colonos que até então estavam extremamente satisfeitos começam a ficarem insatisfeitos, tá certo? Aquele colono que não tinha saudade nenhuma de Portugal começa a se aproximar novamente dos portugueses, a relembrar daquele passado, tá? Era ruim com os portugueses? Era ruim com os portugueses, mas agora está ficando cada vez pior com os holandeses, tá certo? Então eles tentam aí resgatar, eles tentam voltar para o seu ex, vamos dizer assim, tá? E aí, obviamente, tá certo? Inicia todo um processo de expulsão desses holandeses do território brasileiro, tá certo? Principalmente, pessoal, aqui com aquilo que a gente vai conhecer, então, como a insurreição pernambucana, tá? Essa insurreição pernambucana, pessoal, ela visa retirar, expulsar os holandeses para resgatar a administração portuguesa. De fato, isso vai acontecer, de fato, os holandeses serão expulsos, mas com consequências gravíssimas para o Brasil. Consequências econômicas irreversíveis. Até porque depois de
expulsos, esses holandeses eles vão se fixar lá na América Central, tá certo? Mais precisamente na parte das Antilhas, nas ilhas ali da América Central, irão desenvolver os seus engenhos por lá. Irão, então, adentrar aí como um fortíssimo concorrente ao açúcar brasileiro lá nas Antilhas. Então, obviamente, inicia-se uma crise econômica aqui em terras coloniais portuguesas, tá? Por conta desta questão, tá certo? Tranquilo? Fora também, pessoal, a questão aí, a questão política, tá certo? Nós temos que lembrar que no começo da aula eu falei lá que a União das Coroas Ibéricas ela perdura entre os anos de 1580 até 1640, tá certo? E para se resgatar, ou melhor, para se restaurar, tá, a monarquia portuguesa, foi necessário uma guerra. Foi necessário, então, acabar com esse acordo, tá certo? A desassociar novamente, né? Promover a desunião, vamos dizer assim, das coroas ibéricas, tá? E, obviamente, tá certo? Inicia-se aí um processo de separação e também, tá certo? O início aí da Casa de Bragança lá em Portugal, tá certo? Haverá o início da dinastia de Bragança, né? Que aí vai perdurar bons anos, né? Passando aí e chegando até mesmo a Dom Pedro, tá? Bom, continuando, né? Dom Pedro II é descendente da família de Bragança também, e etc, etc. Bom, continuando, pessoal, essa crise, então, ela é superada, obviamente, com uma série de tratados, tá certo? Portugal aqui, aliás, fará uma aliança com a Inglaterra, tá certo? No Tratado de Panos e Vinhos, tá? Aonde você tem aí isenção fiscal para os ingleses, tá certo? Para que os ingleses possam comercializar produtos, né, em maior questão, e em contrapartida, tá certo? A Inglaterra, ela vai diminuir as taxas também, né, de produtos para os portugueses, né, para que os portugueses possam vender os seus produtos lá para os britânicos. Obviamente, né, como o tratado chama panos e vinhos, tá certo? Os principais produtos aí, tá certo? Né, que enviados para a Inglaterra é o vinho, tá bom? Tranquilo? E aqui, pessoal, nós teremos também uma centralização colonial muito forte, tá? Criando aí, né? Aí pegando um pouco das rebeliões, tá certo? A revolta de Beckman, etc, etc, também adentrará a este contexto todo, tá? Para que a gente possa finalizar essa aula de revisão, pessoal, essa união das coroas ibéricas também impulsionou, tá certo? Entre outras questões, a expansão do território brasileiro. Tá? Aqui, se você for lembrar, lá no Tratado de Tordesilhas, realizado no ano de 1494, o Brasil era só metadinha, tá certo? E como que o Brasil chegou à extensão que nós temos hoje? Tá certo? Através, pessoal, da invasão dessas terras. Uma vez que houve a união das coroas ibéricas, uma vez que houve a união, então, também das colônias, já que todas as terras pertenciam a Filipe II, por que respeitar, então, o Tratado de Tordesilhas? Então, obviamente, pouco a pouco, tá certo? Os colonos brasileiros começaram a furar essa linha imaginária, tá certo? Através da pecuária, através aí através da extração das drogas do sertão, através das missões jesuíticas, através das entradas, expedições financiadas aí por Portugal para encontrar ouro, certo? Só que essas expedições elas acabaram saindo do Nordeste para o Norte. E expedições particulares, saídas aqui de São Paulo, também com o objetivo de caçar ouro, certo? As famosas bandeiras, elas tiveram mais sucesso, tranquilo? Obviamente, acharam ali a região de Minas Gerais, tá certo? Porém, pessoal, depois de tudo isso, né, depois dessa expansão e ocupação dessas áreas que antes eram da Espanha, tá? E depois que houve a desunião das coroas ibéricas, e aí? Vai voltar o Tratado de Tordesilhas novamente?
Mas o Brasil já não usa aquelas terras? O Brasil não está utilizando, não está dando uma posse útil para aquelas terras? Então é aí que o Brasil vai se apegar para realizar uma série de tratados, tá certo? Dentre eles eu destaco aqui o Tratado de Madrid, tá? Do qual oficializará essa outra parte, né? Uma parte além do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Oficializando esse território brasileiro. Tá? Então, os bandeirantes, bem como todos os outros falados, a pecuária, as drogas do sertão, aqui a questão das missões jesuíticas, a questão das entradas, elas foram fundamentais para essa expansão do território brasileiro. Tranquilo? E, obviamente, consolidado e legitimado através aí dessa questão do Tratado de Madrid, tá certo? E houveram outros antes também, tá bom? Tranquilo? Para a gente finalizar essa nossa revisão, tá certo? Não se esqueçam, façam os exercícios, tá certo? Sobre essa questão, não se esqueça, baixe lá o aplicativo, tá certo? Da ONC, para que você possa entrar aí nesse meio, tá certo? Lembrar, né? E treinar, lembrar não, mas treinar, tá certo? Para essa prova. Infelizmente, pessoal, como esse é o primeiro ano de história dentro dessas Olimpíadas, vocês não encontrarão perguntas vinculadas, tá certo? Lá no aplicativo da ONC, à história. Mas realize os seus estudos através de perguntas de vestibular, tá certo? Então vai observando essas questões, vai se colocando à prova e treinando aí para o nosso desafio, vamos dizer assim, tá certo? Que será realizado aí no dia 6 de agosto, tá bom? Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer comentário, se precisar de material e etc, deixa nos comentários, tá certo? Tento responder o mais rápido possível, tá bom? Valeu, forte abraço a todos, até!